E aí leio aqui a pauta do Felipe Killing, o coronavírus está fora de controle na Inglaterra. Bom dia, Killing. Quais são as informações, as atualizações daí? Bom dia, Carla, Sheila, Ellen e a todos no Brasil. A situação não é muito diferente da que o Barão descreveu nos Estados Unidos. O governo britânico ele apresentou dados preocupantes. Uma em cada 50 pessoas na Inglaterra está contaminada com o coronavírus. A taxa de infectados cresceu em 70% nas últimas 2 semanas de dezembro, e isso com várias medidas restritivas em vigor. Alguns hospitais aqui em Londres já estão lotados e precisando transferir pacientes. Há filas de ambulância em portas de hospitais tratando pacientes dentro das ambulâncias porque não há leitos nesses locais. Médicos afirmam que essa nova cepa tem se disseminado muito entre jovens. Pessoas com 20, 30 anos estão parando na UTI e algumas, infelizmente, morrendo, mesmo sem doenças pré-existentes. Essa nova variante encontrada no Reino Unido é apontada como a principal causa dessa disseminação sem controle e mesmo com várias restrições, aí o governo da Inglaterra, da Escócia, diante dessa situação, precisou adotar outro lockdown, né? O terceiro e é o mais restritivo desde março. O confinamento deve durar pelo menos até a metade de fevereiro. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que quer imunizar 13 milhões de pessoas antes de começar a reabrir o país. Só que para isso é necessário aumentar e muito a campanha de vacinação. Pouco menos de um mês, cerca de 1.300.000 britânicos foram vacinados. O governo agora, com o imunizante de Oxford, pretende atingir um número de 2 milhões de vacinados por semana. E mesmo se atingir esse objetivo de 2 milhões por semana, ainda não vai conseguir vacinar 13 milhões até a metade de fevereiro. Alguns políticos já reconhecem que é muito, muito provável que o lockdown fique em vigor até março. E a partir daí, o cientista, chefe do governo britânico, afirmou que o relaxamento começará a ser feito de forma gradual, lenta, vai terminar o lockdown, mas ainda vai ter outras restrições, enfim, vai ser um processo muito longo de relaxamento da sociedade. Inclusive, esse mesmo cientista falou que no inverno do ano que vem, será necessário que outras medidas retomem, que é quando o vírus ganha mais força, como o uso de máscara, o distanciamento social. Então a vacina é importante, é uma arma fundamental, mas não é a única. O ser humano vai precisar aí, pelos próximos meses, também fazer a sua parte com o uso de máscara, o distanciamento social, até que as coisas voltem ao normal. São números assustadores e se você parar para pensar, né, uma em cada 50 pessoas está contaminada agora, nesse momento. O isolamento, né, porque essa pessoa e outras pessoas que tiveram contato com ela, automaticamente tem que se isolar, tem que entrar em quarentena e não podem ter contato com as outras. E aí, somado isso ao lockdown, você imagina o clima, né, a situação que o pessoal aí no Reino Unido não está encarando. Agora, Killing, você falou sobre a velocidade de vacinação aí, a tentativa de aumentar essa velocidade de vacinação. O que é que a gente pode aprender com Israel? Né, um país que conseguiu acelerar isso, criou um sistema tão eficiente para vacinar a população e já tem uma boa parte da população vacinada. É verdade, a gente falou sobre Israel há alguns dias, aí eu fui atrás, pesquisei mais. Eles estão servindo de exemplo nesse início de vacinação. Quase 1,5 milhão de israelenses já foram vacinados, isso representa mais de 12% da população do país. Só na última segunda-feira, 146 mil israelenses foram vacinados. Isso representa um número superior a países como Itália, Canadá e Espanha vacinaram até agora, desde o início da campanha de vacinação. Então, alguns exemplos, né? Claro que Israel tem as suas particularidades, como uma população pequena, mas há casos que podem ser seguidos por quase todos os países. Por exemplo, centros de vacinação estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Exército está ajudando na logística. O país está priorizando quem tem 60 anos ou mais, né, do grupo de risco. Só que cerca de 100 mil jovens entre 20 e 40 anos já foram vacinados. Isso porque o governo incentiva esse grupo a ir a centros de vacinação no final do dia, para que eles recebam as doses excedentes que iriam ser jogadas fora. O ministro da Saúde afirmou que até o final deste mês, 20% da população israelense estará imunizada com as 2 doses
da Pfizer-BioNTech. E que eles estão liderando essa corrida global porque começaram a se planejar muito antes. O governo, por exemplo, fechou acordos com farmacêuticas em junho do ano passado, antes mesmo de saber se as vacinas seriam eficazes ou não, e tem contratos com a Pfizer, com a Moderna e com a AstraZeneca, as 3 vacinas que hoje são as principais usadas ao redor do planeta. Há também um enorme esforço de conscientização por parte dos políticos que batem na tecla sobre a importância de se vacinar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi vacinado em frente às câmeras para dar o exemplo. Ele sempre tem aparecido lá falando sobre a importância de se vacinar. O governo também afirmou que em breve vai fornecer um passaporte de vacina para quem estiver imunizado contra a Covid-19 e com esse passaporte poderá ter mais liberdade, não precisará seguir todas as regras por conta da crise sanitária. Há também um combate às fake news e à desinformação. Autoridades pediram para que o Facebook derrubasse algumas páginas que fomentam a desinformação e fazem apologia a campanhas anti-vacina. A plataforma digital acatou. Vale destacar também que o Benjamin Netanyahu vai tentar a reeleição em breve, então ter um sucesso nessa campanha de vacinação é um excelente capital político, mas não dá para negar que algumas medidas que Israel está tomando, outros países podem fazer também para que a campanha de vacinação seja um sucesso. Netanyahu, que ele enfrenta alguns processos de investigação, né, de corrupção, ele tem desaprovação por parte do eleitorado dele, mas nesse caso foi unânime, né, a aprovação dele de se colocar ali diante das câmeras e receber a primeira dose da vacina. Então, nesse caso, elogiado. Deixa eu só, o Killing está falando desses postos de vacinação 24 horas em Israel. Eu queria só compartilhar com vocês uma história que está bombando na internet, que na verdade se passou nos Estados Unidos. Um estudante de direito de Washington que foi ao supermercado nos Estados Unidos e acabou ganhando uma vacina da Moderna. Por quê? Porque havia ali um posto de vacinação para profissionais da saúde, mas 2 dos profissionais não foram. E a vacina ia se perder, né? Porque a gente sabe que o armazenamento dessas vacinas, ele requer, né, a temperaturas muito baixas e tudo mais. Então a pessoa ali que estava vacinando disse, olha, rapaz, vem cá, você e o seu colega, o David Macmillan, vocês estão aí. Vocês querem receber vacina da Moderna? O quê? Foi lá, recebeu a vacina, postou nas redes e agora tá bombando essa postagem dele. Quem dera, né? Quem dera isso acontecesse com a gente, com um repórter assim que tá ali caminhando por Londres, né? Fazendo essa cobertura. Quem sabe, Killing? É que também agora com o lockdown, né, no Reino Unido, não dá pra ficar circulando. Ao supermercado ainda dá pra ir. Viu? Aí, ó, o mercado tá liberado. Tem ouvinte falando. Desculpa, fala, Killing. Não, o problema é que como 1 em cada 50 pessoas está infectada aqui, se eu for da minha casa até o mercado, eu passo por 100, então o risco é grande, né? Você vê, né? Tem que se proteger da melhor forma possível. As pessoas estão falando sobre lockdown em outras partes do país, né? É impressionante. Será que os governantes vão esperar que esses números cresçam em todo o planeta para que o lockdown seja adotado? E aí tem gente falando sobre o Brasil também. Mas a diferença aqui, Lin, ontem eu falava sobre isso com o Barão, é que aqui no Brasil a gente teve o auxílio emergencial e ele foi suspenso para a pessoa física, né, para aquele grupo que o Paulo Guedes chamou de invisíveis, né, que são as pessoas que têm essa renda mais baixa. Mas para as empresas, muito pouco foi feito no Brasil. Enquanto que no Reino Unido, depois desse lockdown ter sido decretado, o governo já anunciou um novo pacote de ajuda para as empresas, né, Killing, já pensando nos efeitos econômicos daqui para frente. Exato, um pacote superior a 33 bilhões de reais, o equivalente. Está oferecendo às empresas 9 mil libras, dando essa grana. Tem ainda um pacote de ajuda em que paga até 80% dos salários dos funcionários, num limite de 2.500 libras. No total, o governo britânico está gastando mais de o equivalente a 2 trilhões de reais com ajudas. E o principal, essas ajudas estão saindo agora, não precisa esperar, né? Assim que o governo anunciou o lockdown, no dia seguinte, o Tesouro Britânico colocou a mão no bolso e aí ofereceu uma ajuda às empresas. Dá para discutir se essa ajuda é suficiente para manter as empresas abertas ou funcionando, né, depois desse lockdown, mas não dá para negar que o governo está oferecendo um certo tipo de ajuda. O lockdown parece inevitável, mas algo, pelo menos, está sendo feito, né? Ai, ai.